Salve, salve, salve galerinha do sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo. Desejo que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês nesse dia. Que o Espírito de Deus possa vos guiar, vos proteger e guardar e que você venha assimilar todo o saber apresentado para você nesta manhã. Meus filhos, com a graça de Deus, vamos iniciar hoje o nosso quarto e último volume do nosso material de filosofia deste nosso ano letivo, tá? Então, trabalhamos já o livro 1, trabalhamos o livro 2, tá? E hoje nós vamos iniciar, trabalhamos o livro 3 e hoje nós vamos iniciar o livro 4, tá? Então, nós vamos continuar ao quarto volume com a dinâmica do olhar, tá? Só que no livro nosso, o volume 3, nós voltamos o olhar para dentro de nós, não foi isso? O livro 2, nós somamos a importância dos diversos olhares e a importância, não é, dos olhos quanto janela para o pensamento, né, quanto janela para a imaginação. O nosso terceiro volume foi uma avaliação, né, um semestre inteiro sobre a meditação sobre o nosso próprio universo interior, né? Agora, o nosso volume 4 ele vai trazer como a temática, não é, transversal do nosso todo o livro, diante dos capítulos vai ser desenvolvido isso, sobre olhar para quem nos olha, tá? Então, essa é a temática do nosso livro 4, olhar para quem nos olha. Você já se deu conta? Quem olha para você? Você sabia que olhar não significa enxergar? Tudo aquilo que você olha e enxerga marca você, tem um sentido, tá? Você consegue lembrar no final do dia. Aquilo que você olhou, não lembra, não marcou, é porque você não enxergou. E o interessante a gente falar nessa nossa videoaula de introdução do nosso conteúdo, é que de tudo que nós vemos no decorrer de um dia, nós não enxergamos 10%, não é? Ou seja, nós não lembramos ao final do dia de 10% do que nós enxergamos em todo o dia, não é? Nós encontramos com inúmeras pessoas, não é? Esbarramos com elas, passam por nós e no final do dia nós não lembramos dessas pessoas, tá? A gente só lembra daquelas que realmente a gente enxergou, ou seja, que marcou. O que também a filosofia chama, né, o fenômeno, tá? Então tudo aquilo que acontece, não fica, não marca, é fenomênico, tá? Tudo aquilo que passou, aconteceu e ficou na nossa mente, na nossa lembrança, na nossa recordação, só ficou porque tornou-se fenômeno, tá? Então, muitas vezes, você passa o dia todo, a manhã toda na sala de aula com seus colegas, não é? No final do dia, você não lembra nem da metade deles. O que aconteceu com os seus colegas na metade daquele dia. Você só vai lembrar daquilo que foi importante, não é? Para você, daquilo que de fato enxergou e fixou na sua mente. Nós vamos discutir essa temática hoje, tá? Essas temáticas nesse quarto volume. Então, vamos aí na tela para que possamos ver quais são os objetivos desse quarto volume que iremos trabalhar em toda essa avaliação, tá? A última avaliação do nosso ano letivo. Então, na tela, vamos ler os objetivos. O objetivo 1 é realizar a experiência do pensar filosófico, esperando as relações entre filosofia e vida cotidiana. Segundo, compreender elementos filosóficos presentes no diálogo e em diferentes gêneros textuais. Terceiro, dialogar e argumentar para defender ideias e pontos de vista. Quarto, desenvolver capacidade de apreciação das artes e de reflexão com base em obras artísticas. Quinto, examinar as próprias ações e decisões, avaliando as consequências delas. E, por fim, agir de forma respeitosa e cooperativa. Então, meus filhos, é isso, ok? Então, tudo isso que nós falamos sobre esses objetivos
o que vai ser resumido é no aspecto de que nós somos seres sociais por natureza, tá? Então nós vamos desenvolver isso no decorrer do nosso livro e você vai perceber que o ser humano, ele nasceu para viver em sociedade, tá? Então nós temos que aprender a relacionar o pensamento filosófico com as nossas relações sociais, tá? Nós temos que aprender, não é, a desenvolver diálogo, nós temos que aprender a desenvolver relações, nós temos que aprender a desenvolver a leitura do mundo, a leitura da sociedade, a leitura da vida, né? A leitura dos grupos, né? Então nós temos que olhar, nós temos também que nos colocar no lugar de quem nos olha. Então, tema como amizade, tema como empatia, são temas centrais e importantes desse nosso volume 4 que vamos trabalhar, tá? Então nós precisamos um dos outros, meus filhos, tá? Nós precisamos um dos outros. Eu sempre brinco com os alunos na sala de aula, né? Nós precisamos do outro, pelo menos, para ele falar mal da gente, tá? Por quê? Porque se nós fosse colocado, né, isolado em uma ilha, muitos de nós entrávamos em depressão, né, muitos de nós deprimia e morria, porque nós precisamos relacionar, nós precisamos, né, comunicar, nós precisamos estar com contato com outro humano, tá? Então nós somos todos ligados por fios, cada um de nós precisamos um do outro, né? É uma relação íntima entre os seres parentes, né, e amigos conhecidos e os não conhecidos. Então, vamos aí na tela ler o nosso texto de hoje para que eu possa explicar para vocês melhores essa ligação, essa relação, essa proximidade, esse elo, esse link que liga todos nós uns aos outros, tá? Então, na tela aí o texto de vocês, fios que nos unem, tá? Então, no decorrer de nossas vidas, estamos sempre em contato com pessoas. Estabelecemos diferentes tipos de relações com os outros e convivemos com eles nos mais diversos grupos e contextos sociais. Por isso, é pouco provável que passe pela nossa cabeça a hipótese de não convivermos com ninguém. No entanto, considerar essa hipótese pode nos envolver em uma interessante reflexão sobre a nossa dupla condição, a de indivíduo e a de seres sociais. Sendo assim, por um momento, procure imaginar-se vivendo totalmente isolado diante do convívio com qualquer outra pessoa. Isso seria possível, meus filhos? Na ficção, o isolamento completo de um indivíduo, ou seja, a privação de qualquer contato dele com outros seres humanos, já foi tema de inúmeros livros e também de filmes de aventura. Um exemplo desse tipo de filme é O Náufrago. Ele conta a história de um homem que sobrevive a um acidente naufrágio e permanece por 2 anos em uma ilha deserta no Oceano Pacífico. Desolado com essa situação, o personagem transforma uma bola de vôlei em um amigo imaginário, o famoso Wilson, né, criança? A quem dá um nome e com quem conversa e interage como se estivesse diante de outra pessoa. Você imagina quais razões teria levado o náufrago a agir assim? Na vida real, as experiências de viver em contato com inúmeras pessoas nos faz olhar uns para os outros. Assim, reconhecemos os demais e somos reconhecidos por eles. Percebemos semelhanças que nos aproximam e descobrimos diferenças que nos tornam seres únicos no tempo e no espaço. A partir de agora, vamos refletir sobre os fios que nos unem a outras pessoas, seres importantes em nossa vida e que, assim como nós, têm sua própria maneira de ser, viver, sentir e pensar. Meus filhos, então, quais são os fios que nos unem, não é, meus filhos?
Por que, professor, o texto traz essa expressão que nós somos ligados, não é? Existem fios que nos ligam às outras pessoas. Sim, existe, meu filho. Tá? Primeiro, nós temos o fio, tá? O fio da biologia. Tá? Antes do fio da biologia, primeiramente, nós podemos dizer que nós temos o fio transcendental. Ou seja, todos nós somos filhos de um único Criador. Então, nós somos irmãos. Tá? Nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Tá? Então, o nosso Deus, quando nos fez, Ele nos fez, não é? Todos diferentes, com as nossas qualidades, com nossos defeitos, mas nós somos irmãos. Assim como os irmãos, não é, biológicos, eles não são iguais. Cada um tem a personalidade própria, cada um tem o seu DNA próprio, né? Tem a sua digital própria, né? Então, depois nós temos os fios da biologia, né, meus filhos? Então, o fio da biologia ela nos liga de muitas formas e maneiras, tá? O fio da biologia nos dá uma identidade, não é? Então, nós somos seres humanos. Então, nós somos ligados todos, porque eu sou humano, você é humano e todos os outros são seres humanos. Então, o que é um ser humano? Um ser humano ele é um ser dotado de corpo e alma, mas um ser também de dignidade. Então, a riqueza, a maior, não é? O maior valor e a maior identidade do ser humano é a sua alma e a sua dignidade. Tá? Então eu devo respeitar, eu devo olhar para o outro, mesmo que ele seja um estranho para mim, que não deveria ser, como se o outro fosse parte minha. Tá? O outro como se ele fosse não um estranho, mas um outro eu diferente. Tá? Então, nessa relação nós temos que priorizar o respeito, tá? O respeito humano, mútuo, tá? E depois, tirando a questão dos fios da biologia, que nos dá a identidade, né? Enquanto seres humanos, seres racionais, seres sentimentais, né? Seres inteligentes, tá? Seres bonitos como vocês. Mas também nós temos os fios das relações sociais, tá? Os fios das relações da convivência, tá? Então, nós temos a linguagem que nos liga, não é? Através da comunicação, tá? Nós temos os sentimentos que nos ligam através das amizades, da empatia, da solidariedade. Então, nós somos ligados pelos sentimentos, tá? Somos ligados pelo pensamento, somos ligados pelo conhecimento, né, meus filhos? Se eu não fosse professor, será que eu teria conhecido todos vocês na minha vida? Nunca. Então, o conhecimento me ligou, é um fio que ligou o professor Levítico até vocês. Foi o conhecimento que ligou, não é, o professor com vocês e os pais de vocês. Se nós não fôssemos professores, nós nunca teríamos, talvez, tido conhecimentos com os pais de vocês, muito menos com vocês, não é? Então, o conhecimento, o sentimento, não é? A razão, a linguagem, são fios que nos ligam. Mas depois, para concluir essa nossa aula, nós temos que olhar para as pessoas, não é? E valorizá-las e respeitá-las, porque também existe, meus filhos, o fio da dependência que nos liga aos outros. Tá? Todos nós dependemos um dos outros. Quer ver um exemplo bem claro? O professor, para ele manter a sua família, não é? Para ele ter o salário dele, para dar, não é, um alimento para os seus filhos, para ele se sustentar, ele precisa de cada um de vocês, alunos. Tá? Ou seja, é vocês, alunos, que são os verdadeiros patrões dos professores. Vocês são os meus patrões, não é? Vocês são filhos patrões, tá? Porque são considerados, né, os meus filhos, mas são vocês que nos mantêm, né? São vocês que nos sustentam, tá? Da mesma forma, meus filhos, você também depende, não é? Precisa do professor, não é? É graças aos professores que você amplia, não é, o seu conhecimento, é graças aos professores que você vai recebendo a sua formação acadêmica, vai crescendo, vai formando, e um dia você também irá formar seres humaninhos como vocês hoje estão sendo formados. Tá? Da mesma forma, meu filho, há uma dependência entre o agricultor e o comerciante que compra agricultura. A mesma forma, há a nossa dependência entre nós e
os donos de supermercados, os empresários, né? Por quê? Porque nós estamos ligados diretamente a ele que vende aquele produto, mas também nós estamos ligados àquele agricultor que fez, não é, aquela plantação, fez aquele alimento lá na agricultura, lá na roça, e chegou até nós hoje no nosso supermercado, embaladozinho, organizado, bonitinho, né? Não tão barato, né? Mas que é fundamental e essencial para a nossa sobrevivência. Então, em tudo, meu filho, tá? Em tudo nós estamos ligados, em tudo nós temos dependência um dos outros. Então, como dizia, não é, a minha velha avó, nós precisamos até do capim da rua. Imagine das pessoas, né? Se você estiver indo para a sua igreja, estiver indo para a escola, você pisar em cima de um objeto que sujou o seu sapato, você vai acabar limpar o seu sapato no capim da rua. Então, se você precisa do capim, da grama da rua, imagine, não é, das outras pessoas que são humanos, não é, extraordinário como cada um de vocês. Então, meus filhos, fios que nos ligam, nós temos diversos exemplos e a partir de agora nós temos que olhar para aquelas pessoas que nos olham com olhares, não é, profundos, com olhares de respeito, com olhares, não é, de humanidade e de companheirismo, né, porque nós somos vínculos, não é? Nós somos links que estamos sempre ligando um ao outro, ok? Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!